chega em cada um e fala assim, poxa, vem cá, onde você gosta mais de jogar? Se eu puder te usar em outra situação, você vai se incomodar? É difícil para você? Ele tem uma conversa direta, assim, quando ele chega no elenco? Ou ele não, ele implementa a questão tática dele e vai tateando, vendo realmente aonde, dentro do olhar dele, ele pode encaixar cada um? Porque ele, vendo de fora, parece que ele conversa muito e deixa a rapaziada muito à vontade para poder executar aquilo que ele pensa. Sim, ele conversa muito, tá em constante ali, trocando ideias com os jogadores, com os que não estão jogando tanto. Então ele tem essa percepção que é muito boa, porque eu acredito, Roger, que o treinador inteligente, principalmente se tratando no Brasil, que você vai fazer 60, 70 jogos, você tem que manter os jogadores motivados. Não existe isso de os 11 que estão jogando, estão me dando resultado nesse momento, são os jogadores que eu vou dedicar minha atenção. Não, muito pelo contrário. E ele faz algo que é muito bom, ele coloca os jogadores para jogar. Porque o treinador pode falar o que for. Se não colocar pra jogar, né, Rodrigão? Aí, pô, você tá falando... Aí vira, pô, tá me dando bala Juquinha? Bala Juquinha. O Pato e ele comentou não. isso. Acho que foi o Pato que comentou isso na coletiva depois, né? Exatamente isso. Ele troca muita ideia com os jogadores, mas ele coloca os caras pra jogar, entendeu? Tipo, ele entende a importância do elenco, ainda mais com o calendário que tem. E é o que vem acontecendo, isso, muito claro. Eu acho que foi o Pato que falou isso na coletiva no pós-jogo, sobre ele não só conversar, mas como ele dá também a oportunidade para eles entrarem, jogarem e aproveitarem o momento. No Flamengo ele conseguiu construir 2 equipes, né? Tinha a equipe que o ano passado jogava o Campeonato Brasileiro e a outra jogava a Copa do Brasil e Libertadores. Aí podem se falar, pô, mas é o Flamengo. Não, se for o Flamengo e não tiver um bom treinador para usar bem essas peças, vai mal como já esteve mal em alguns momentos. Então ele conseguiu 2 equipes competitivas, mantendo os jogadores motivados, confiantes. Aí com o São Paulo ele fez isso, começou a ganhar o jogo, começou a substituir, colocar jogadores que estão voltando de lesão, aí coloca o Pato e você vê que o ambiente é maravilhoso, né? No gol do Pato é um grande exemplo disso, os jogadores atravessam o campo, se abraçam, né? Tá o Rafinha também, que é uma figura de liderança ali, que tá também muito bem dentro de campo e com certeza fora dele também. E é um trabalho que merece o reconhecimento, com certeza, o Dorival, porque eu vejo ele em constante evolução e isso é muito bom pro futebol brasileiro e fico muito feliz de ver tudo isso. Só para te puxar mais um pouquinho, que você já é ex-atleta e agora tá na nossa parte aqui de comentarista. Te surpreendeu quando o Flamengo escolheu não ficar com ele? Porque não foi uma demissão, o contrato terminava, o Flamengo escolheu não ficar com o Dorival. Escolheu ter outro treinador para essa temporada. Por todas essas qualidades que você pontuou em cima do Dorival, te surpreendeu? Até porque você também saiu, se aposentou? Sim, me surpreendeu. Já tinha desconectado ali, né? Eu não participei das conversas, Roger, eu não sei exatamente como foi, até da parte do Dorival. A verdade é que os jogadores todos adoravam ele, queriam, né, que ele continuasse, mas são decisões que aí cabe àqueles que são responsáveis, né? No caso, sim, o Landim, o Braz, o Spindel ali fizeram essa análise, chegaram a essa conclusão, mas eu acredito que foi surpreendente para todos, né? E para mim também. Ô Caio, só para... Quem gostou dessa notícia foi o Rodrigo, né? Que pegou o Flamengo no Mundial, deu até uma entrevista que os torcedores do Flamengo levaram por um outro lado. Ele foi super... Rodrigão, fala, Rodrigão. Ele foi super simpático, foi super honesto na resposta dele e levaram por outro lado, né, Rodrigão? Já expliquei isso várias vezes, levaram... Acho que, claro, pelo calor do momento ali, de ter sido eliminado, e aí... Talvez não era pra eu ter falado também naquele momento. Se eu falasse hoje, não iam ficar bravos comigo. Mas por ter sido... Não, mas já passou, já entenderam. Eu tava no Rio agora, eu tava conversando com os flamenguistas também. Eu falava, pô, mas você ficou bravo, cara? Aí, não, eu fiquei, mas é porque foi no momento ali. Agora já passou. Eu falei, não, mas óbvio, eu não falei nada demais. E até por isso também, por causa da troca de treinador. Você entendia que naquele momento o Al Hilal poderia ser um adversário também. Que daria, como deu, muito trabalho pro Flamengo. Mas foi exatamente por isso. Acho que o Flamengo veio... No começo de temporada não estava tão bem, né? E aí você jogar o Mundial, e ainda mais agora, com os times da Ásia, como eles estão se reforçando, dá pra ver, e eles não são bobos. Às vezes a gente aqui no Brasil fica com essa sensação, assim, não, vai ser fácil a semifinal e difícil vai ser só na final contra o Real Madrid. Não, mas, pô, a nossa semifinal também foi muito difícil. Então tem que respeitar os caras lá e entender que eles estão cada vez mais se reforçando, que eles estão cada vez mais preparados e que agora o Mundial vai ficar cada vez mais difícil. Foi perfeito na sua
colocação, mas é coisa de torcedor. Não, A gente... eu entendo também. Só para encerrar o clássico, e depois eu quero levar o Rodrigo ali pro campinho pra gente falar um pouquinho de onde ele sente mais à vontade. Porque o cara joga de 9, joga de 10, joga na ponta direita, joga em todas ali do meio pra frente. Mas, Diegão, eu vejo algumas semelhanças, e aí não tô falando em qualidade, tô falando em parte tática, de posicionamento do jogador dentro de campo desse São Paulo com o seu Flamengo. Sim. No seguinte sentido, ele criava o corredor para o Rodinei e segurava um pouquinho o Felipe Luiz, que é um cara que tem um entendimento total do jogo e da função, e o Everton Ribeiro, que jogava ele pela direita, ele vinha mais para dentro justamente para ter essa ultrapassagem, para que o Rodinei tivesse essa liberdade para atacar pelo lado direito. Me parece que ele faz a mesma coisa com o Rafinha, segurando o Rafinha como um terceiro, liberando um pouquinho mais o lado oposto com o Caio Paulista e trazendo o meia para dentro. O que ele fazia na direita com o Flamengo, ele faz agora na esquerda com o São Paulo? Concordo totalmente, e dá uma liberdade ali pro Luciano, parecido com o que ele fazia com o Gabi, às vezes, também me lembra, né, essa questão. Então, isso faz todo sentido. Ali ele queria gerar uma aproximação também entre os jogadores de qualidade no meio campo, né, porque aí juntava Everton Ribeiro e Arrasca principalmente, ali eles se entendiam muito bem. Então, tem essa semelhança, até no Losango, às vezes, né, que ele busca ali com o São Paulo, foi o que ele fez também no Flamengo. E tudo isso é estratégico e faz todo sentido, né? Porque consegue utilizar, por exemplo, um jogador como o Rafinha, nós citamos o Felipe Luiz lá, o que eles têm de excelente, que é posicionamento e saída de bola. Eu vi o Rafinha em alguns momentos ontem, ele se movimentando, às vezes com um passe ele achava e quebrava a pressão do Santos. Então tudo isso é saber usar as peças, né, Caio, que tem assim, e tem sim, eu vejo essa semelhança também. E a sensibilidade do treinador, né? Jogo decidido, duas coisas, quando a gente fala de ambiente, na hora que o São Paulo faz 1, 2, 3, 4 e mantém a intensidade, não recua, é porque os jogadores estão muito à vontade, porque o clima está muito bom. E aí, quando o técnico tem mais uma substituição, ele ouve a arquibancada e olha para o Pato, que está voltando de cirurgia de joelho, que é um ídolo da torcida, que está ansioso para reestrear, tinha jogado um pouquinho contra o Bragantino, mas é diferente você jogar fora de casa e jogar ao lado do seu torcedor. E o cara entra, que a gente está vendo aí nas imagens, faz o gol, golaço, aliás, uma liberdade que não pode ter para entrar tocando como ele entrou na defesa do Santos, é a consagração. Aí é hora de pegar a cabeça do Santo Paulo e só festejar. A finalização dele foi incrível, né? A inteligência também. Quem foi que deu pra ele? Foi o DVD? Foi muito inteligente, né? Essa quem? tabela, que chamam ele de DVD, né? O David. Gostei ali. Mas esse 1-2, assim, inclusive ele entrou bem de novo, o David, muito inteligente, fez gol, participativo. E a leitura dos dois, ó, a defesa do Santos não pega de forma alguma. E aí entra a qualidade do jogador, né? A qualidade que é de finalizar. Finalizou muito bem. O Pato tem muita qualidade, é óbvio que a gente vai ver no decorrer dessa temporada como que ele vai desenvolver pelos problemas das lesões. Não esperem, obviamente, o Pato do Milan, mas é um jogador que tem muita qualidade. Acho que na hora que a gente diminui a expectativa e entende que o Pato vem para compor elenco, Exato. E que em alguns momentos ele vai fazer a diferença como fez no jogo de ontem, eu acho que o torcedor vai aceitar mais esse retorno. Agora, se você achar que é o Pato de início de carreira, que vem para ser titular, para brigar, isso é uma consequência. Pode até vir a acontecer, mas não é para isso que foi contratado, né?